Então vamos lá, então, continuando nossa aula de tabela dinâmica e gráficos dinâmicos. Terminamos nossa segunda videoaula de tabela dinâmica com essa atividade pronta aqui, né? Mostrei para vocês como criar mais de uma tabela dinâmica no mesmo plano e a gente inserir os gráficos em cada uma delas. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, vocês lembram que na última aula a gente copiou essa área e colou, né? Copiou e colou em outra área. Uma outra forma de fazer, eu posso vir aqui, ó, na minha base de dados, eu vou inserir tabela dinâmica e aqui eu vou definir um local existente, tá? Eu mando ele vir para cá e eu coloco ela aqui. E é o mesmo efeito de eu copiar e colar, ok? Vamos ver aqui, ó, beleza? Então, poderia pôr frete aqui, funcionários aqui, todos independentes, né? Então, vem aqui independente, eu venho aqui independente, eu venho aqui independente. E aí eu poderia criar os gráficos dinâmicos e aí eu posso montar um painel de gráficos, né? Que é o que o pessoal faz. Quando você ouvir falar assim, eu montei esse painel de gráficos, esse dashboard com tabela dinâmica. Então foi feito esse processo, esse mecanismo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, para finalizar, né, essa área de tabelas dinâmicas, eu quero mostrar para vocês segmentação de dados e linha do tempo. Que seria isso aqui, ó. Se eu vier aqui, quando eu clico na minha área de dados, quando eu clico aqui na minha área de tabela de dados, ele habilita analisar design. Eu poderia vir aqui, ó, em analisar e eu vou inserir na segmentação de dados. Segmentação de dados nada mais é do que um filtro, né? Um filtro automático. E aí eu quero, por exemplo, fazer um filtro por funcionários. E ele dá um efeito bem bacana, tá vendo? Eu poderia colocar esse filtro aqui, ó. Eu poderia vir aqui, dar uma organizada aqui. Eu vou inserir algumas colunas em branco e coloco meu filtro aqui, entre as duas. Se eu clicar em cada nome, ele vai fazer um filtro por nome, né? Então aqui eu poderia filtrar, né? Só que o que acontece aqui, ó? Ele está filtrando apenas uma tabela dinâmica. E aí eu preciso vincular esse filtro às duas tabelas dinâmicas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, ele me habilita essa aba opção. Eu venho aqui, ó, conexão do relatório, e aí eu vou vincular, vou marcar todas as tabelas que eu quiser, né? Pode ser todas ou algumas, né? Então, as que estiverem marcadas aqui é o que vai ser influenciado por esse filtro. Se eu vier aqui agora, ó, as duas foram filtradas. Por fim, pessoal, queria mostrar para vocês o recurso linha do tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses filtros aqui. A gente não está utilizando, né? Que a gente agora tem um recurso de segmentação de dados, mas nada, não quer dizer que um substitui o outro. Então, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou melhorar esse cabeçalho aqui, vou inserir umas linhas e vou vir aqui, vou clicar em qualquer uma das duas, vou em analisar, eu vou inserir linha do tempo, tá? Esse recurso só funciona quando eu tiver alguma coluna com data na minha base de dados. Eu vou marcar data pedido e aí ele traz para mim uma coluna, uma visualização linha do tempo. Vou colocá-la aqui como um cabeçalho e aqui ele me dá toda a minha linha de dados via mensal, tá? Anual e mensal. Eu posso fazer os filtros aqui, ó, aqui é uma visualização mensal, posso alterar o tipo de visualização, eu posso clicar e ele vai me mostrar somente os dados relacionados a esse mês. Aqui eu limpo o filtro e de novo eu preciso vincular essa linha do tempo às minhas várias tabelas de dados. Então eu clico aqui, conexão do relatório, e vou escolher quais as tabelas dinâmicas vão estar vinculadas a essa linha do tempo, da mesma forma que eu fiz com a segmentação de dados, tá? Então agora o que eu filtrar vai ser definido para as duas tabelas de dados ou mais, tá? Então com isso, pessoal, a gente fecha o nosso módulo 2, fechamos o conteúdo tabela dinâmicas. Eu preciso que vocês façam as atividades módulo 1, módulo 2, vão tirando dúvidas via WhatsApp. Terminou as atividades módulo 1, módulo 2, eu aguardo o agendamento. A gente fazer uma mentoria, uma aula ao vivo para tirar dúvidas do módulo 1, módulo 2, trabalhar as atividades, ok? Módulo 3, espero vocês para a gente começar a nossa jornada com as funções do Excel. Então, aguardo vocês e até mais.